processo histórico, porque é isso que dá a mudança de Marx para outros pensadores. Então, o dia de hoje, que é essa introdução desse curso, dessa introdução à metodologia marxista, necessita da ambientação histórica, para que vocês percebam por que Marx pensa como pensa, como a sua produção se dá e por que ela se dá, quais são as suas influências. Então, já digo que amanhã nós teremos algumas questões como Marx era o quê? Ele era sociólogo, ele era filósofo, ele era economista. O que era Marx? Que diabos é dialética? Essa coisa que as pessoas tanto têm dificuldade de compreender. O que é idealismo? O que é materialismo? Quais são essas coisas que delimitam Marx? Se alguém chega e fala assim para você, Marx está ultrapassado, o que você responde? Eu posso ser comunista e ter iPhone? A gente vai tentar responder todas essas questões baseados no método, baseados na teoria marxista. Mas para isso, antes, precisamos compreender o processo histórico. Então, apresentaremos todo o desenvolvimento do século XIX, esse século que é de consolidação do poder da burguesia, uma formação mais coesa da classe operária. A gente vai conseguir identificar a exploração das pessoas que perdura até hoje nesse momento. Então, nós iremos passar por pessoas como Adam Smith, David Ricardo, nós iremos estudar agora o ludismo, que a nossa professora André irá nos apresentar. Vamos falar da Primavera dos Povos, dessas revoluções que aconteceram na Europa, que era em busca de mais direitos, em busca de uma libertação da classe operária. Iremos ver os golpes políticos que foram dados, como o de Napoleão III. Trataremos da Comuna de Paris, esse evento que durou apenas 72 dias, mas foi um dos mais importantes de nossa história. E entenderemos toda a noção de economia política e, por fim, eu vou falar sobre a vida de Marx. Eu vou falar sobre as coisas que modificaram o pensamento marxista e, para aí, a gente vai poder partir para prosseguir com as investigações. O marxismo é como uma bicicleta, não pode ficar parado, tem que prosseguir. Então, conto com todas e todas para continuarmos essa jornada. Quem vai falar agora é a Andréia, que vai falar sobre o movimento ludista. Vai lá, Andréia. Oi, gente, tudo bem? Esse daqui é meu primeiro seminário, então estou um pouquinho nervosa, mas com essa apresentação do Thales facilitou. Vou primeiro falar um pouquinho quem eu sou. Eu faço Direito na PUC, estou entrando agora no segundo semestre e há 1 mês e meio eu entrei no Núcleo de História e me sinto muito honrada de poder fazer parte de um seminário tão importante para a nossa formação, não só política, mas como pessoa. Para falar sobre o ludismo, eu acho que a gente precisa entender mais ou menos como aconteceu, em que época aconteceu. O ludismo ocorreu na Revolução Industrial. E a gente precisa entender que a Revolução Industrial foi extremamente marcante na sociedade. Mas é precipitado pensar que só coisa boa saiu da Revolução Industrial, né? A sociedade inglesa do século XIX foi marcada por uma extrema exploração dos operários e uma desigualdade sem fim, que resultaram em inúmeras revoltas e, entre elas, o ludismo, né? O ludismo surge na Inglaterra como um fruto de uma revolta radical, quando a negociação e a reivindicação de direitos não foram mais suficientes para os operários, quando as pessoas falam, por que as pessoas são radicais nas revoltas? Porque quando elas tentam o diálogo, ninguém é escutado. E é aí que surge o ludismo, quando a voz não é escutada. Há uma grande adesão dentro dos trabalhadores. O movimento consegue chegar a outros países, como França, a Bélgica e a Suíça, que são países, a gente precisa lembrar que nessa época ainda é uma ilha, mas nessa época não havia internet. Então, como que consegue chegar, atravessar
para o continente em si e não ficar somente na ilha, porque há uma grande adesão. O ludismo é um movimento muito grande em que as pessoas são adeptas a eles, as pessoas encorajam, porque... Opa, tem um áudio? Enfim, o ludismo é um movimento que é muito adepto pelas outras pessoas e teve duração de 5 anos, só que suas consequências foram muito maiores que isso. Foram muito mais longas do que 5 anos. Acho que a gente pode ver até hoje consequências do ludismo. A característica mais marcante do movimento foi a destruição dos meios de produção, que inclusive fez com que os participantes fossem conhecidos como quebradores de máquinas. E essas pessoas estavam extremamente insatisfeitas pelas significativas mudanças nas suas vidas causadas pelas alterações nas relações de produção e trabalho causadas pela Revolução Industrial. Ninguém estava feliz pela mudança que estava acontecendo. Ninguém estava feliz pelo fato que perdia um dedo e não tinha nenhum direito trabalhista. Você tinha que continuar trabalhando por horas e horas, seu horário ser definido pela fábrica, você não ter garantia nenhuma de vida e ser tratado como um lixo, né? Sendo bem claro. A situação era extremamente de exploração pelos donos da fábrica, era uma exploração sem fim, e a taxa de desemprego nessa época estava altíssima, inclusive também pelo bloqueio continental imposto pelo Napoleão. Então era algo que o desemprego estava alto, estava um caos na Inglaterra nesse momento. E o que essas pessoas se opunham? Elas se opunham às péssimas condições do trabalho e à introdução da economia do livre mercado. Quem eram os membros do ludismo? Eram sapateiros, tecelões, pedreiros, pequenos comerciantes, pessoas que antes faziam, por exemplo, um sapateiro fazia todo sapato, uma fábrica virou e fez com que um sapateiro virassem 10 pessoas que tivessem específicas características dentro da fábrica e fizesse 20 trabalhos. As pessoas perderam noção do todo e viraram muito específicas. Então, eles se opunham a isso, eles se opunham a não ter mais direito, eles se opunham à condição de vida que estava naquele momento, em que eles estavam passando fome, mas trabalhavam feito ninguém, enquanto aquelas pessoas que os exploravam, estavam com dinheiro e tinham uma vida ok. Era uma contradição muito grande naquela época e ainda hoje, né? Por que eles destruíam as máquinas? Eles viam as máquinas como o motivo pelo qual eles estavam desempregados. Eles viam as máquinas como o motivo pelo qual a vida deles foi se transformando. Mas a revolta não se reprimia somente às máquinas, a revolta se dirigia aos burgueses que os exploravam. Por isso, os ludistas destruíam propriedades privadas, produtos finalizados. Por exemplo, tinha um sapato finalizado, eles destruíam o sapato. Tinha uma cadeira finalizada, eles destruíam a cadeira. Matérias-primas, entre outras coisas. Não somente por causa do objeto em si, eles não tinham revolta ao objeto, eles queriam destruir aquilo que era de maior valor ao burguês, eles queriam danificar aquilo que o burguês tinha mais aprecio por. Tipo, eles não queriam destruir o que o burguês, qualquer coisa do burguês, eles queriam realmente fazer com que a revolta fosse enorme, falar: eu não vou ter uma condição boa de trabalho, mas você também não vai ter seu dinheiro. E, segundo Engels, o ludismo era o início efetivo da rebelião da classe operária. Eu acho que é muito importante saber disso, porque... Desculpa. Porque a gente vai estudar Marx e é uma relação muito importante entre os dois, obviamente. Então, o ludismo tinha como objetivo o aumento salarial, a melhoria das condições de trabalho
e o fim do uso das máquinas com o intuito de que o desemprego parasse de crescer. O que foi conquistado por esse movimento? O adiamento ou a renúncia do projeto da mecanização e a estabilidade salarial por um momento. Eu sei que eles não ganhavam muito dinheiro, mas é um passo meio importante o fato de que não foi abaixado o salário deles por um momento. Só que os burgueses também tiveram uma resposta. A burguesia fez com que o parlamento, no qual eles tinham muito poder desde a Revolução Gloriosa, em 1600 e pouco, aprovasse uma lei que previa pena de morte a quem destruísse a máquina. Então, por exemplo, se eu destruísse uma máquina, se eu destruísse um trabalho feito por um burguês, eu deveria ser morta. Essa era a pena de morte. Era esse o nível que consideravam a vida de uma pessoa. Se destruiu minha morrer. Então, o ludismo foi uma prova de consciência de classe uma consciência de classe das massas, e o movimento possuiu mais pessoas que o exército inglês naquela época, na Inglaterra. Havia mais ludistas do que pessoas dentro do exército. Então foi realmente uma adesão popular muito grande. E, além disso, uma revolta significativa contra o capitalismo selvagem da primeira revolução industrial. Eu acho que é nesse contexto que Marx começa a entender o mundo, começa a ver que realmente há uma revolta popular contra isso, há uma revolta popular contra esse capitalismo selvagem que explora enquanto muitos são explorados, poucos enriquecem. Enquanto uma pessoa hoje em dia consegue ganhar 13 bilhões em um dia, há milhões morrendo de fome. E acho que é assim que eu encerro sobre o ludismo, com essa comparação com hoje em dia. Quanto será que deve ter mudado da sociedade da primeira revolução industrial até hoje, da exploração que é feita? E é isso. Muito bem. Desculpa, Thales. Só vou introduzir agora. Agora é a nossa professora Carol, que vai falar sobre um dos temas mais difíceis. Até falei, coitada da Carol, porque ela vai falar de um dos anos da história mais difíceis, 1848. Vai lá. É uma tarefa difícil. Eu vou me apresentar primeiro, gente. Meu nome é Carol, eu sou formada em Direito há 2 anos e meio agora pela São Francisco. Eu conheci o projeto do cursinho pelo Thales e eu me interessei por ele justamente por não ser só um cursinho pré-vestibular, né? Ele tem uma preocupação cultural e tem uma preocupação agora de formação política, não só dos professores, mas de todo mundo que tiver interesse em construir aqui com a gente. Então, vamos lá. Para entender aqui a Revolução de 1848, eu vou retroceder só um pouquinho, quer dizer, são vários anos, mas eu vou retroceder aqui para 1815, que é o fim da Era Napoleônica, né? Com a derrota do Napoleão, o primeiro, que a gente vai ver lá depois do terceiro, tem o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, os países vencedores, né, eles se reúnem no que ficou conhecido como Santa Aliança, formada pela Rússia, pela Áustria e pela Prússia, que hoje seria o território mais ou menos da Alemanha. O intuito desses países era restaurar a Europa para antes da Revolução Francesa de 1789. Então, queriam restaurar aí o absolutismo, a monarquia, a união da igreja e do Estado, né? E eles conseguem fazer isso. Então, volta aí as características marcantes do antigo regime, né? Mercantilismo, bastante influência da igreja, enfim. Esse período aí, ele vai durar mais ou menos até 1830, onde tem uma revolução liberal, de caráter liberal, mas que a burguesia já buscou ali utilizar os trabalhadores como um meio de conseguir fazer essa revolução, né? Que sozinhos eles não iam conseguir,
Então, eles já buscaram ali o apoio dos trabalhadores, conseguiram fazer essa revolução em 1830, mas quem acabou entrando no poder nessa época foi o Luiz Felipe de Orleans. Não é o mesmo deputado que a gente tem hoje, né? Infelizmente, lá no Rio de Janeiro. Mas esse rei, ele ficou conhecido como rei burguês. Então, vocês já imaginam aí quais eram os interesses que eles defendiam, né? Na verdade, ele nem chegou a privilegiar tanto a burguesia industrial. Ele se preocupou mais com a burguesia financeira. Então, ele dava grandes privilégios aos banqueiros, e só se preocupava com isso em restaurar mesmo todas as características do antigo regime. Aí, passando mais adiante, mais próximo do tema aqui da Revolução de 48, em 47, a Europa sofreu uma crise assim, muito intensa, econômica, devido à crise de colheitas, né? Teve a praga das batatas na Irlanda, teve várias crises, e com isso, culminou na queda da produção industrial, péssimas condições de trabalho, igual a Andrea já comentou aqui, né? Não vou repetir tudo. E aí, o que aconteceu foi que todos os grupos, basicamente, estavam insatisfeitos com esse governo, né? Os trabalhadores pelas péssimas condições, os pequenos burgueses que se sentiram traídos por esse governo, né? Eles fizeram lá a revolução e não tiveram seus interesses atendidos. Tinha os republicanos, tinha os que queriam a volta da dinastia dos Bourbons, tinham ali já os entusiastas do Napoleão Bonaparte III. Então, culminou aí numa grande pressão sobre esse governo que ia fazer ele eclodir. Dentro desse contexto, esse rei, ele reprimiu muito a liberdade de imprensa e ele proibia as pessoas de fazer organizações políticas, né? Então, a saída que as pessoas encontraram foi se organizar por meio de festas, que eles chamavam de banquetes, que eles faziam como se fosse um jantar, mas na verdade era para discutir questões políticas mesmo. Então, as pessoas estavam ali tentando se organizar. Em paralelo a isso, na Europa toda, estava crescendo ali os valores socialistas, estava crescendo os valores nacionalistas, e em fevereiro de 48 foi publicado um Manifesto Comunista, né? O Manifesto Comunista, ele foi resultado de um trabalho que já estava sendo feito há um bom tempo. Na verdade, os interesses dos trabalhadores não tinham sido atendidos desde a Revolução Francesa de 1789. Então, aqueles ideais lá de liberdade e igualdade nunca foram atendidos pelos trabalhadores. E agora eles estavam querendo lutar por direito do trabalho, um trabalho decente, direito de voto. E nesse contexto é que foi publicado o Manifesto Comunista em 1848, em fevereiro. É importante também ver que o Marx ele abre o manifesto dizendo que está todo mundo já falando de comunismo, está todo mundo chamando um outro de comunista, mas era papel dos comunistas escrever um manifesto que falasse do comunismo, né? Ele tem que ser falado pelos comunistas, que eu acho interessante também fazer um paralelo com o dia de hoje, né? A gente vê muita gente chamando um outro de comunista, a gente tem até os memes, né, ali, a lista atualizada de comunistas, e a gente precisa que os comunistas falem disso. E eu acho que esse seminário é muito importante nesse sentido, essa formação política que a gente está fazendo, é justamente isso, né? A gente falar do projeto que a gente quer, de sociedade, enfim, de tudo, né? Então, vamos lá. Em fevereiro de 48, o Manifesto Comunista, ele é um reflexo de tudo aquilo que já estava sendo discutido, né? O proletariado, ele finalmente se enxergou como um sujeito histórico e que ele percebeu que os interesses dele eram absolutamente incompatíveis com a ordem burguesa. Então, um mês depois da publicação do manifesto, em março, é que vai eclodir essa revolução de 48. Lógico que a revolução ela não é um resultado do manifesto,
mas ela é um resultado de tudo que estava acontecendo ali na Europa, né? Tanto que não é só na França que as revoluções acontecem, né? Elas acontecem na Áustria, na Itália, na Prússia. E é por isso que esse período é conhecido como Primavera dos Povos. Então, ali, a burguesia, de novo, busca o apoio dos trabalhadores, utilizando eles como uma massa para conseguir fazer de novo a revolução. E aí eles conseguem fazer com que o Luís Felipe de Orleans vá embora, né? Ele sai fugido, vai lá para a Inglaterra, eu acho. Não tenho certeza, mas acho que é a Inglaterra. Então vamos lá. Com a Revolução de 48, é instaurado um governo provisório e uma Assembleia Constituinte, né? Que ia fazer a nova Constituição da França. Só que logo quando tudo isso é colocado, a maioria desse governo provisório e a maioria dos membros da Assembleia Constituinte era, de novo, a burguesia, né? A burguesia republicana. Tinha ali um ou outro representante dos operários, mas a maioria era da burguesia. Os operários logo perceberam, né, o que estava acontecendo e já falaram, gente, calma lá. E os meus interesses e as coisas que vocês falaram para mim lá em fevereiro que ia acontecer e não está acontecendo. E aí aconteceu que uma insurreição em junho de 48 ficou conhecido como Jornadas de Junho. Aqui é interessante ver o papel da Guarda Nacional, né? Que a Guarda Nacional, ela era composta também pelos burgueses. Só que lá em fevereiro, quando teve as revoltas que tiraram o Luís Felipe de Orleans do poder, a Guarda Nacional não fez nada, ficou quieta. Aí, em junho, quando eram só os operários que estavam se insurgindo ali sobre como estava sendo conduzida a Assembleia Constituinte, a Guarda Nacional reprimiu eles. Acabou com as jornadas de junho, milhares de trabalhadores foram fuzilados e exilados do país. E foi assim, um massacre terrível mesmo. Então, enfim, acabou ali com as questões dos trabalhadores, né? O Marx até acho que fala uma hora que a Revolução de Fevereiro, tudo bem, e aí a Revolução de Junho, ela é feia, né? A Revolução feia. Aí não pode, né? Tem o limite. Enfim, e aí no final desse ano, né, de 48, vem aí a Constituição que esses burgueses republicanos estavam preparando, e ela é basicamente uma repetição da Constituição de 1830. Então, ela até ali prevê algumas liberdades, né? Liberdade de imprensa, educação, mas tudo sempre é condicionado a alguma coisa, né? Então, eles você tem educação, desde que você não esteja interferindo na esfera do outro ou na segurança pública. Então, eles sempre botavam ali essa segurança pública como um limitador dos direitos. Com isso, mas eles colocaram o sufrágio universal masculino, porque eles falaram, tipo, se a gente não colocar esse sufrágio universal, nesse direito de voto masculino, aí a gente pode ter que lidar com uma nova crise revolucionária, então vamos deixar ali o direito de voto, por enquanto, né? Por enquanto. Então, com essa Constituição, ocorre uma eleição em dezembro, e nessa eleição é eleito o Luís Napoleão Bonaparte, que é um suposto sobrinho do Napoleão. É suposto porque não tem um consenso entre os historiadores. Alguns dizem que a mãe dele teve ele fora do casamento, enfim, mas ele se auto-intitulava sobrinho do Napoleão I. Aí começa a Segunda República Francesa, que vai durar até 51, com um golpe. Nesse contexto aí do governo do Luís Bonaparte, ele teve várias discussões com a Assembleia, várias trocas de ministros, ele mandava e desmandava lá nos ministérios, até que em 1851, quando faltava um ano para acabar o mandato dele, né, que ia durar 4 anos, ia durar até o final de 52. Em 51, ele decreta um estado de sítio, em dezembro,
e ele começa a suprimir todas as garantias individuais, começa um verdadeiro, assim, perseguição a lideranças, né? Aquela coisa toda que a gente já conhece, infelizmente. Aí, né, dentro desse contexto, em janeiro de 52, o Marx ele é chamado para escrever um texto para um jornal norte-americano. E esse texto é um dos mais conhecidos dele, né? É o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Esse texto ele é muito importante para compreender o Marx e ele é muito importante que a gente conheça o contexto histórico para isso, né? Porque se você pegar para ler o 18 de Brumário sem entender todo esse contexto, você fica perdido. Então você tem que ter uma base de história aí sim. E aí, já no título, ele já dá os indícios, porque 18 de Brumário é uma referência ao regime do Napoleão I. O Napoleão I, quando ele estava no poder, ele reestruturou um monte de coisa, dentre elas o próprio calendário francês. E aí, 18 de Brumário é a data que ele praticou o golpe lá atrás, né, em 1804, acho, né? Enfim, nesse texto, que é escrito em janeiro de 52, ou seja, antes de ser consumado o golpe, né, que seria em dezembro, o Marx já escreve, né, um dos seus trechos mais famosos. E aí, tipo, eu acho que alguns de vocês até devem conhecer esse trecho, mas talvez não saibam que é dentro desse contexto. Que ele pega uma frase que é do Hegel, que o Thales com certeza vai tratar muito amanhã, e ele fala assim, o Hegel disse que a história, ela se repete 2 vezes. Mas o Hegel esqueceu de dizer que a primeira vez a história é uma tragédia e a segunda é uma farsa. Então, ele já está apontando aí que ele faz um paralelo ali que o primeiro Napoleão foi uma tragédia. Agora, o segundo Napoleão é uma farsa, né? Nesse texto, a gente já consegue perceber muita coisa do método marxista, né? O Thales com certeza vai utilizar ele para descrever algumas coisas, mas eu acho que um dos trechos também que provavelmente vocês conhecem, que é muito importante, é aquele que fala que os homens, eles escrevem a sua própria história, mas eles não fazem nas condições que eles escolhem. Eles fazem dentro das condições históricas que são impostas. Então, o Marx já escreve isso lá, isso já é um fundamento, assim, muito grande para a gente entender o método marxista e entender que para o Marx, os homens, eles são autores, sim, da sua história, mas eles também são atores, porque eles dependem das condições históricas que estão sendo postas ali. Então, esse livro ele é muito, muito, muito importante. Recomendo muito a leitura, inclusive. E, assim, então, vamos lá. Ele escreveu isso em 52, né? E aí, no final desse ano, ou seja, bem depois, o Marx já tinha visto esse golpe. O Napoleão III, ele se autocoroa imperador da França, fala, esquece república, e aí começa o segundo império napoleônico, que vai durar 20 anos, até a Comuna de Paris, que o Guilherme vai falar daqui a pouco. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar aqui. Eu acho que esse período ele é muito importante para entender o Marx. Essas frases que a gente conhece, mas a gente não está dentro do contexto, são muito importantes de conhecer e entender o Marx. E, enfim, era isso que eu queria falar hoje para vocês, gente. Brilhante apresentação, muito obrigado, Carol. Eu conto para vocês que sempre que eu leio 18 Brumário, vai chegando nessa frase que a história se repete 2 vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Meu coração bate mais forte, eu acho tão lindo. Gente, ler Marx é uma coisa tão maravilhosa. Eu recomendo demais. E agora, para um dos eventos da história que eu mais gosto, que inclusive é o fundo de tela do meu computador, a Comuna de Paris, vai falar o Guilherme Meirelles. Segue, Guilherme. Pessoal, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar também rapidamente. Eu sou jornalista, sou formado em Relações Internacionais e mestre em Economia Latino-Americana. Então, minha área de estudo é mais América Latina, menos Europa,
mas eu topei o desafio que o Thales passou aqui para a gente, porque eu acho que as ideias marxistas elas se incluem em absolutamente tudo, né? Da América Latina, a Europa, passando pela Ásia, até o nosso mercado de trabalho atual, né? Então, eu acho que por isso que é importante que a gente discuta isso, independente da disciplina, né? Eu vou pegar a partir, mais ou menos, vou só recapitular um pouquinho a partir do que a Carol falou. Inclusive, é interessante isso que o Thales acabou de falar do 18 de Brumário, porque tem umas semelhanças muito curiosas da história, né? A gente tem que lembrar que o Luiz Bonaparte, antes de se autocoroar imperador e antes mesmo dele se tornar um ditador, a gente tem que lembrar que ele foi eleito, né? Isso mostra, ele foi eleito, logicamente, que grande parte da população não votava, mas a burguesia votava, né? Naquela época na França. Então a gente tem que entender que nem sempre uma ditadura começa necessariamente a partir de um golpe, né? Ela já vem a partir de uma eleição, mesmo tem que levar em conta as características da época, mas um governo autoritário pode começar a partir de uma eleição, por mais que não pareça, né? A gente vê como isso está presente nos dias de hoje, né? Inclusive o Victor Hugo, né, que é aquele famoso escritor francês, ele era um dos caras que falava, né? Ele é um grande fã do Napoleão I, né, do imperador Napoleão Bonaparte, e que apesar de ser um grande fã dele, falava que o Luiz Bonaparte, que era o pseudo sobrinho dele, era o grande assassino da França, né? Então, porque isso é um fato interessante também. A gente aprende na escola que o Luiz Bonaparte era sobrinho dele, mas a Carol falou bem, né? Recentemente, muitos estudos mostram que talvez que isso não seja verdade, né? Porque naquela época tinha muito aquela situação de alianças de um país com outro, e aí nunca se sabia quem era o filho, quem era a princesa, enfim. Mas eu estou falando isso também pelo seguinte: um dos motivos que fez o Luiz Bonaparte ser eleito foi justamente o carisma do sobrenome dele, né? Porque por ter Bonaparte ele tinha esse carisma que o avô dele que o tio dele, talvez o tio dele já tinha por toda a história que ele teve para a França, né? Até hoje considerado o grande herói da França. E como a Carol falou, em 1852 tem início o Segundo Império, né? Ele já coroado como imperador e se autocoroado como imperador, e um regime absolutamente ditatorial que dura pelo menos uns 5 anos de perseguição à oposição, de censura à imprensa, só que isso com o tempo relativizado por pressão dos liberais mesmo, né? Os liberais franceses nessa época tinham um grande poder e eles acabaram sendo impactados também pela política ditatorial e do Luiz Bonaparte. Então o regime começou a arrefecer nessa época. Mas um fato importante desse período, e que foi um dos motivos que também causou toda essa insurreição da Comuna de Paris, foi justamente o seguinte: data dessa época, do começo do governo, do começo da ditadura do Império do Luiz Bonaparte, toda a urbanização de Paris, né? Aquela ideia de Paris ser a cidade luz, né? Então, por mais que isso já venha da Revolução Francesa, né? Aquela ideia dos iluministas, tudo, mas foi desse período em que Paris foi reurbanizada, então que construíram todos aqueles grandes parques, aqueles grandes bulevares, aquela coisa toda que até hoje marca a cidade, né? Então, assim, por mais que a cidade recebia esses investimentos que eram focados só na burguesia, porque quem usava esse tipo de serviço era a burguesia, né? Por outro lado, como a Andrea falou mais cedo, os trabalhadores, a classe proletária estava completamente abandonada, trabalhando 18 horas por dia, sem qualquer condição de segurança, em condições insalubres, né? Então mostra aí já essa separação. O governo francês investia para a burguesia, enquanto isso a classe proletária ficava de lado, né? Isso é importante para a gente entender mais para frente a Comuna de Paris. Um outro ponto importante do governo do Luiz Bonaparte foi a série de aventuras militares. Eu digo aventuras justamente porque todas praticamente foram fracassadas. E muitas delas foram absolutamente sem qualquer estratégia, né? E, por exemplo, a Guerra da Crimeia, né, que foi em 1856, mais ou menos, que foi uma tentativa do governo francês de proteger o Império Turco-Otomano, né? E só que principalmente as duas principais foram a Guerra Franco-Prussiana, que a Carol também já falou um pouquinho, mas antes dela teve uma que ainda, que por incrível que pareça, aí eu vou
puxar a sardinha para o meu lado de integração latino-americana, mas uma que é pouco conhecida foi a invasão do México. Né? Pouca gente sabe que a França chegou a invadir o México em 1800 a data exatamente eu não estou me lembrando aqui, mas 1862 a França invade o México com o intuito de equilibrar o poder norte-americano na região. Desde aquela época os Estados Unidos já tinham interesse em manter o comércio com o México e com os demais países centro-americanos, né, que naquela época ainda eram quase que um país só e que foram se fragmentando aos poucos. Mas o fato é que essa invasão aconteceu para que a França voltasse a ter os seus interesses comerciais atendidos no México. E mais do que isso, o que é mais importante nisso tudo é que o Luiz Bonaparte, além de invadir o México, ele conseguiu destituir o presidente mexicano na época, que era o Benito Juárez, que até hoje é considerado um dos grandes heróis mexicanos, né? E, pior ainda, ele consegue, além de destituir, colocar um imperador europeu no México, né? Então ele pegou o Maximiliano de Habsburgo, que era descendente do trono austro-húngaro e que era, enfim, essas alianças que eu citei mais cedo, né? Ele conseguiu oferecer o México como presente para esse aliado dele, né? Então é um dos poucos casos que a gente vê de um europeu governando diretamente um país onde não era colônia dele, né? Porque a gente tem o caso do Brasil do Dom João VI, aquela coisa toda que a gente sabe, só que no caso, imagina um austro-húngaro governando o México, né? Isso aconteceu, pouca gente sabe. Inclusive, ele foi casado com a segunda esposa de Dom Pedro I, a título de curiosidade, né? Que era a princesa Maria Amélia. Né? Mostra como todas essas alianças iam permeando a política internacional nessa época, né? Essa intervenção no México dura até 1867, né? E graças ao apoio americano e às guerrilhas mexicanas, o Maximiliano foi fuzilado, né? E aí, enfim, o Benito Juárez voltou a ser o presidente do México nessa época. Mas eu estou contando isso para vocês entenderem que essa aventura foi um dos fatores que simplesmente arrasaram com todas as finanças do governo francês nessa época, né? E um país com menos dinheiro para investir, a burguesia pode sentir menos, mas quem sente mais é a classe trabalhadora. Então isso foi sempre atiçando os ânimos dos proletários das fábricas francesas, né? Porque é interessante a gente saber que a França era um país majoritariamente rural, né? Só que a classe trabalhadora ficava nos grandes centros, principalmente Paris, né? Então, por isso que a Comuna acontece justamente em Paris, que era o grande centro proletário do país da França nessa época, né? Em seguida, alguns anos depois, uma nova investida do Luiz Bonaparte na Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, a Carol já contextualizou um pouquinho, mas só para a gente entender, foi o que resultou na unificação da Alemanha. E era uma grande preocupação da França ter um país unificado, né? Porque a Alemanha nessa época, a Prússia, na verdade, né? Que é o que se tornou a Alemanha em seguida, mas eram pequenas repúblicas, pequenos condados, todos muito separados, fragmentados. E graças ao general Bismarck, né? O grande herói da Alemanha, né? Que foi tão usado pelos nazistas, né? Como um dos grandes heróis da história do país, foi o responsável por unificar a Alemanha e transformar a Alemanha na potência que se formou em seguida, né? Que como é até hoje. Então, em 1870 termina essa guerra, né? A França perde para a Prússia e o resultado direto disso é que o Luiz Bonaparte é preso, né? Ele não é fuzilado, mas ele é exilado para a Inglaterra, onde ele morre alguns anos depois. Mas a questão é que assim que a Prússia ganha essa guerra, cria dentro da França um grande caos político que resulta numa proclamação da República. Então o Império acabou com a prisão do Luiz Bonaparte e se cria a Terceira República Francesa em 1870, né? E aí, como a gente sabe, sempre que tem um grande caos político, é a hora em que os radicalismos aparecem, né? E foi nesse momento em que a Comuna de Paris aconteceu, porque foi um momento visto pelos proletários franceses como a hora de reivindicar pelos seus direitos, né? Como eu falei, eles trabalhavam em condições absolutamente insalubres, né? E aí a Comuna de Paris começa em 1871, exatamente em março, e como o Tales falou, ela durou só 72 dias, né? Mas ela é considerada, inclusive, pela corrente marxista, né, como a gente viu a empolgação do Tales, mas é vista como a primeira grande experiência de autogestão democrática e popular com inspiração socialista. Por mais que ela tenha durado pouco tempo,
ela entrou para a história como a prova, né, de que o socialismo pode dar certo, né? Isso muito antes, né, de as pessoas, como as meninas falaram antes, hoje se fala muito de comunismo, essa coisa toda, só que as pessoas que falam, que criticam o comunismo hoje em dia, elas falam sempre a mesma coisa, porque Cuba, porque a União Soviética, a mesma coisa de sempre, mas não sabem que que a primeira experiência foi a Comuna de Paris, justamente, né? Mostra a falta de conhecimento dessas pessoas, né, inclusive, né? Mas, então, vamos lá, deixa eu só pegar aqui o saldo final, exatamente, para a gente entender que toda experiência popular tem a tendência de ser reprimida pela burguesia, né, como aconteceu. Foram 20 mil mortes, né, isso é estimado, logicamente, na história a gente nunca tem os dados concretos de número de mortes, essas coisas todas, mas 20 mil mortes após 72 dias e 20 mil mortes em combates ou julgamentos e 70 mil sentenças de exílio e deportação, principalmente para a Guiana Francesa, que era uma colônia francesa na época, né? Então a gente já vê que foi um movimento que foi reprimido de maneira violenta, tanto pela burguesia francesa, que a princípio chegou até a apoiar, imaginando eu digo, a pequena burguesia apoiou, imaginando que seria um movimento importante para o país, mas que em seguida essa pequena burguesia foi saindo e a comuna ficou só na mão dos trabalhadores mesmo, né? E aí, entre as principais medidas que a gente pode destacar dela, o que caracterizou ela como um regime de autogestão democrática e socialista? Bom, em primeiro lugar, o objetivo era a melhoria de condição de vida dos trabalhadores por meio da ascensão ao poder, né? Todas as fábricas da cidade de Paris, né, que a ideia era expandir aquilo para a França, mas a princípio a gente está analisando só Paris. Durante esse período de 72 dias, todas as fábricas foram expropriadas dos donos, inclusive os trabalhadores que eram, por exemplo, diretores, supervisores, toda essa coisa, eles começaram a praticar atividades manuais, né, que eram chamados de os trabalhadores intelectuais, né? Então, os diretores, os gestores, supervisores, essas pessoas que tecnicamente estão acima dos trabalhadores braçais, eles começaram a trabalhar nas atividades braçais das fábricas, né? Todas as fábricas começaram a ser geridas por conselhos operários, né, que impuseram medidas de proteção ao emprego, né? A jornada de trabalho que a Carol tinha dito, né, que eram absolutamente escravizantes, né, escravocratas, né? Mas elas foram reduzidas para 10 horas de trabalho e foi criado um piso salarial para cada um deles, né, para cada um desses trabalhadores, para toda a classe, né? Outras ações que também eu acho que é importante a gente citar, que vai além da coisa do trabalhador, né, daquela história dos direitos trabalhistas, né, que a comuna ficou conhecida basicamente por isso, mas tem alguns pontos que é importante a gente lembrar e que mostram como os trabalhadores tinham consciência naquela época da condição em que o país vivia, né? Mostra que eles não eram simplesmente pessoas alienadas que iam trabalhar só para ganhar dinheiro e voltar para casa, não. Pelo contrário. Por exemplo, as ações do clero, que apesar que desde da Revolução Francesa já era uma discussão grande lá, mas as ações do clero foram completamente limitadas, né? A gente tem que lembrar que a igreja é uma das grandes aliadas da burguesia, né? Então, as ações do clero foram limitadas, inclusive o aborto foi permitido, né? Isso a gente tem que analisar o período histórico na época que ele aconteceu. Você falar de aborto no século XIX é um avanço. Se já é um avanço você falar disso no século XXI, se você já é visto como um, sei lá, um cara que vai contra as ideias boas da igreja, essa coisa toda, mas você falar disso no século XIX é uma coisa assim, é muito além do tempo deles, né? Você mostra o grau de intelectualidade que esses trabalhadores tinham, né? O grau crítico que eles tinham, né? Então, além do aborto, a gente também pode considerar, por exemplo, o poder armado, né? O exército de Paris, que era a Guarda Nacional que a Carol citou, esse exército se tornou parte da população, parte da resistência da comuna. Então, essa Guarda Nacional foi substituída por uma milícia popular. Milícia que não é no termo que a gente conhece hoje em dia, mas é milícia no sentido de proteger a ideia da revolução, né? A ideia da resistência, como, por exemplo, acontece em Cuba, né? A gente tem que separar. Quando a gente fala milícia hoje em dia, pode associar outras coisas que a gente sabe o que é, né? Mas, enfim, em 26 de março, um pouquinho depois que a comuna teve início, em 26 de março tem a primeira eleição no país. A primeira eleição da comuna, dentro da cidade de Paris.
Então, mostra também o grau, mostra o quanto foi democrático essa ação, porque eram 86 membros eleitos que integravam um coletivo que não tinha um presidente. Então, esses 86 membros indicavam um delegado e o conjunto desses delegados formava uma comissão. Desculpa. Eram 86 membros que integravam um coletivo sem presidente, dividido em 9 comissões. De cada uma dessas comissões saía um delegado, e o conjunto desses delegados formava uma comissão executiva. Então não tinha um líder. Era a ideia de se fazer um governo popular diretamente ligado ao que o povo ansiava nessa época, né? Inclusive, nessas eleições, os bairros burgueses de Paris tiveram uma abstenção de 60%, que mostra que quem votou mesmo foi a massa trabalhadora, né? E, para encerrar também, para não tomar muito tempo, que ainda o Guilherme e o Thales ainda vão falar também, mas uma outra coisa que é bom a gente lembrar é do papel que as mulheres tiveram, né, nisso daí. De novo, século XIX, você falar de direito de mulher era uma coisa muito, muito, muito além. Assim, era uma coisa que a burguesia nem sonhava, né, nem imaginava, nem permitia, né? Só que essa revolução criou, essa comuna, né, como revolução, criou um comitê central de união das mulheres, né? Então as mulheres tinham o papel de criar refeitórios públicos, serviços de saúde, editavam jornais operários, né, que era, nessa época, toda a informação era feita a partir de jornais impressos, né? Então, e além disso, centros de debates, né? Centros de debates onde elas podiam debater a situação política e econômica do país. Uma mulher fazer isso no século XIX era uma coisa absolutamente incrível, assim, né? Então, porque ao mesmo tempo a comuna colocou como igualdade civil tanto homem quanto mulher, né? Foram considerados igualitários, né? Então, tirou aquele papel que o homem tinha nessa época aí, né? E aí, para encerrar, como eu falei, a elite francesa e as tropas da Prússia, né, que a Prússia ainda não tinha se formado como a Alemanha, mas no finzinho da Guerra Franco-Prussiana, fizeram uma grande investida contra essas barricadas, né, da comuna, e que, inclusive, essas barricadas todas elas eram feitas com mulheres na linha de frente, né? Coisa absolutamente impressionante. Mulheres e crianças, inclusive, né? Que mostra que foi uma resistência popular que foi até a última instância, né? Mas não teria como você nessa época, porque eram pessoas que não eram bem armadas, como a gente sabe, né? Então todo o exército prussiano conseguiu reprimir violentamente, como eu falei, com saldo de aproximadamente 20 mil mortes e 70 mil exílios, né? Então durou 72 dias. Só que, como eu falei, entrou para a história como a possibilidade de que um governo popular, mesmo que efêmero, pode dar certo, né? E a prova disso é que nos anos seguintes isso influenciou diversas revoluções de cunho socialista. A própria Revolução de Outubro de 17 na Rússia, né, que a famosa Revolução Russa, teve como uma das grandes inspirações a Comuna de Paris. Isso depois foi resgatado na Revolução Cubana, foi no Vietnã também, né? Então, assim, quem estuda o comunismo a fundo conhece a Comuna de Paris como a grande primeira experiência que tem que ser levada a sério. Então, eu acho que da minha parte era isso, né? Perfeito, Thales? Perfeito. Eu adorei a explicação, muito boa. Gente, a Comuna de Paris é uma coisa fantástica, porque imagine numa terra em que se fazia a revolução e o poder caía na mão da burguesia, se fazia algumas modificações estruturais e o poder caía na mão de uma nobreza, de uma burguesia, em que a população se reúne em torno da cidade mais efervescente da Europa e do mundo e fala: agora nós somos o poder. E é importante ressaltar essa questão do direito da mulher. Nunca antes na história havia se discutido a igualdade entre homens e mulheres. A primeira vez que isso aconteceu foi quando trabalhadores se juntaram. Isso é magnífico. Isso dá para a gente revelar como essa luta pela igualdade de gênero ela perpassa a luta de classes. Eu fico até emocionado de falar da Comuna de Paris, é magnífico. Agora, gente, a gente perpassou movimento operário, a gente passou golpes de burguesia, massacres dos trabalhadores. Temos uma exposição extremamente importante, que é do fundo econômico. Nós vamos ver que Marx ele vai para a economia política. Eu vou expor os motivos
porque ele tem esse viés econômico, e agora nosso Guilherme Weiler vai apresentar alguns ditames econômicos, essa área que muitas pessoas das humanidades esquecem de estudar, da sua importância. Vai lá, Guilherme. E aí, gente, tudo bem? Prazer. Sou o Guilherme, entrei faz acho que um mês no núcleo de História e estou no 4º ano de Economia, então não faria sentido talvez eu falar de outra coisa que não de economia política. Um negócio que me chama à vista, assim, quando a gente fala do debate marxista é que, por exemplo, eu não vi nenhum economista no chat, assim. É engraçado como hoje em dia esse campo, assim, da economia política não tem atraído muito, né? Isso eu vou falar um pouco mais para o final. Então, eu vou seguir mais ou menos uma linha cronológica aqui. Eu vou expor um pouco do porquê que a economia política surge no século XVIII com a Revolução Industrial. Depois apresentar, né, o Adam Smith, o pensamento do Ricardo e, por último, Marx, para tentar mostrar tipo, a evolução que essa ciência vai tomando no curso da história e o que cada um vai identificando de importante ali nesse sistema econômico. Tá? Então, se a gente pensar que até antes da Revolução Industrial, todas as sociedades da história, elas sempre encontraram formas de produzir e de distribuir essa produção. Então, isso, sei lá, se você pensa num sistema estamental da Idade Média, você tinha, né, tipo, servo, senhor feudal e toda essa organização que organizava a produção e distribuía, né? Então, 3 dias na semana, o servo trabalhava na terra do senhor feudal e o resto ele podia produzir para si próprio na terra dele. Isso não deixa de ser uma organização econômica, né? Porque a economia, de fato, ela é a forma como você se organiza para produzir as coisas e como você a divide. Então, por que você não tinha o estudo desse objeto econômico na época? Porque ele era ordenado, né? Ele era ordenado, seja pela sociedade estamental, então pelos costumes, seja pela mão dura, né, do rei, por exemplo, como a Carol falou e o Guilherme também, na França, né? Então, você sempre teve ou escrito em leis, ou dito como norma social, quem produziu o quê e quem se apropriava dessa produção ou não. Com a Revolução Industrial, o que começa a acontecer desde o século XVI, né, começam a ter o mercantilismo, e vai evoluindo até o século XVIII, é uma individualização. Então, o cara ele passa a produzir sozinho, ele passa a ir na feira para comercializar. Então, você acaba não tendo muito delimitado quem está produzindo o quê, quem está fazendo o quê. E no século XVIII, você tem o ápice disso, que é a contradição da vendo a atividade para depois conseguir exercer ela. E com essa descentralização da atividade econômica, o que chama a atenção é como nesse caos, onde ninguém sabe quem está fazendo o quê, ninguém sabe quem está produzindo o quê, a coisa funciona. Assim, como que funciona entre aspas, né? Mas como que eu quero consumir um pão e eu vou na padaria e esse pão tá ali e sem o cara saber que eu ia consumir esse pão. Então, isso chama a atenção do Smith, em primeiro lugar, e ele publica A Riqueza das Nações em 1776, principalmente buscando desvendar esse mecanismo. Assim, é um mecanismo que se mostra muito caótico, mas que, no fundo, o Smith ele vai trazer uma lógica causal ali. E o que ele vai dizer? É a questão da mão invisível, né? Ele vai dizer que os indivíduos eles estão buscando, cada qual, o seu próprio interesse. Então, eu busco sempre satisfazer as minhas necessidades pessoais. Só que, ao longo do processo de trocas, ao longo do mercantilismo, enfim, o indivíduo ele foi aprendendo que se especializar em uma tarefa seria muito mais vantajoso do que ele desempenhar todas as tarefas que ele precisaria para se manter vivo. Então, você começa a ter um processo de especialização do trabalho.
a partir das guildas, né, e a consequente formação das fábricas. Então, esse processo de especialização é extremamente importante porque ele vai permitir um ganho de produção da sociedade como um todo. É o exemplo que ele dá da fábrica de alfinetes. Então, se você for produzir todos os componentes do alfinete, você vai demorar talvez um dia e vai produzir 1.000 quilos, 1 tonelada de alfinetes, não sei. Agora, se você tem cada indivíduo trabalhando em um processo, você produz muito mais. E isso é o que ele vai identificar como a riqueza da nação, a grande produção que o capitalismo traz, o sistema de mercado. E o que é, afinal, a mão invisível? Cada indivíduo buscando o seu próprio interesse vai se especializar no mercado e vai no mercado trocar esse produto que ele produziu especializado, né, por um produto que ele precisa para a vida dele. Então, o Smith olha isso e não dá para se enganar, o Smith também olha a condição dos trabalhadores nas ruas das minas de carvão, condições muito precárias, como já foi dito aqui. Então, se você fosse nas minas, assim, provavelmente você ia ver criança, mulher grávida, cenas de abuso sexual, porque os trabalhadores trabalhavam da cintura para cima completamente despidos. Então, ele olha isso, só que ele fala, cara, beleza, você está tendo essa pobreza, essa miséria hoje, muito por conta da propriedade privada, que é um fundamento importantíssimo para o sistema de mercado. Só que a produção é tão grande, a produção de bens é tão grande que, no longo prazo, o que vai acontecer é você caminhar para uma situação de prosperidade geral, onde todos vão acabar se beneficiando. Porque o trabalhador vai se beneficiar com o fornecimento de bens, o capitalista ele vai se beneficiar com o acúmulo de riqueza. Enfim, então a sociedade toda estaria caminhando para uma situação benéfica de longo prazo. O Smith ele tinha essa visão um pouco sonhadora, né? O que a gente vê nos próximos pensadores é completamente diferente disso, né? O Ricardo, se não ficou muito claro, o mecanismo do Smith está um pouco melhor explicado na apostila de resumo. Enfim, se tiverem dúvidas também depois. O Ricardo ele vai olhar para esse pensamento do Smith e ele concorda no mecanismo de mercado. É importante dizer que tanto na época do Smith, até um pouco na época do Ricardo, a gente está falando aí de 1776 até 1815, mais ou menos, que é a publicação do Princípios de Economia Política e Tributação, do David Ricardo. O Ricardo ele vai olhar para o pensamento do Smith e ele vai concordar com o mecanismo de funcionamento do mercado, que é o quê? O capitalista, o cara que tem o dinheiro, ele é o cara que tem a condição de adiantar o maquinário e adiantar o salário dos trabalhadores, porque ele está adiantando a produção, né? A produção ela vai ser produzida em um período T+1 e ele está adiantando o capital aqui no período T. E ele precisa ter dinheiro para isso. Então, é ele o cara que faz a coisa rodar. Entende? Tipo, o capitalista, sem o capitalista, você não tem adiantamento de capital e você não vai ter produção, você não vai ter especialização do trabalho, você não vai ter o benefício geral da nação. E o Smith reconhece isso, o Ricardo reconhece isso. Só que o Ricardo, ele começa a observar que você tem uma formação muito grande de uma terceira classe na economia inglesa do período, que é a classe dos arrendatários, que são os proprietários de terra. Então, ele fala assim o Ricardo ele está no mesmo período que o Thomas Malthus. Isso é interessante de contextualizar. Eles eram muito amigos mesmo, mas pensavam completamente diferente. E um problema que eles estavam se colocando e com o crescimento populacional? O que vai acontecer? Porque se você tem crescimento populacional, você vai ter pressão sobre os recursos naturais. E o Malthus falava, bom, você não vai ter tanto recurso natural para suprir a população. O que você vai ter é uma cena caótica, a população está fadada a cenários de guerra, peste, enfim. E o Ricardo ele vai para uma outra vertente. Por quê? Porque ele não está tão preocupado com a ordem social que nem o Malthus. Ele está preocupado com o mecanismo econômico. Então, ele olha para isso e vê como que esse crescimento populacional vai refletir na economia, no mecanismo de produção, onde o capitalista está adiantando dinheiro.
E o capitalista adianta dinheiro não só nas fábricas, tá? É importante dizer que, inclusive na atividade agrícola, quem faz o cultivo, quem planta a semente, quem adianta esse capital é o capitalista. Então, o que acontece com o crescimento populacional, o Ricardo vai dizer, é uma pressão sobre as terras menos produtivas da Inglaterra. Então, as primeiras terras a serem ocupadas são as terras mais produtivas, as terras que geram mais grãos, mais cereais, e conforme a população vai aumentando, as terras menos produtivas vão sendo ocupadas. Conforme as terras menos produtivas vão sendo ocupadas, o que vai acontecer? O cara da terra produtiva e o cara da terra menos produtiva, eles vendem o trigo, por exemplo, pelo mesmo preço, certo? Só que o cara da terra menos produtiva tem um custo maior. E esse custo maior faz com que ele tenha um lucro menor. Então, ele não vai querer ocupar essa terra menos produtiva, né? Sendo que na terra mais produtiva ele teria um lucro maior. Então, a produção agrícola não aumentaria. O que resolve isso? Os proprietários de terra, vendo a demanda crescente por terra por parte dos capitalistas, então é como se fossem os capitalistas concorrendo para ver quem fornece trigo, porque o preço do trigo está alto, porque a população está maior e demandando trigo, ele passa a cobrar uma renda do capitalista. Só que isso para o Ricardo é o pior dos mundos, porque o capitalista agora ele está com um salário mais alto, então ele está pagando mais caro o custo dele, e está vendendo pelo mesmo preço, por um preço mais alto, mas está perdendo a parte que ele paga para o proprietário de terra, que é a parte da renda da terra. Então o capitalista ele vai, ao longo do tempo, vendo seu lucro cada vez menor. E se ele é o principal motor dessa economia, isso não pode acontecer. Ele tem que conseguir acumular. É interessante, nesse cenário, tá, que o Ricardo está vivendo, o seguinte: a Inglaterra ela já tinha passado por um processo revolucionário burguês, né, Revolução Gloriosa, que nem a Andrea falou, e a Europa estava passando pelo período pós-Revolução Francesa, né, com as guerras napoleônicas. Então a Inglaterra ela estava sendo cercada, ela não conseguia importar grãos. A colheita na Inglaterra nos anos 1813, 1814 foi péssimo, então isso gerou uma pressão muito grande em cima dos salários. Por quê? Porque aumenta o preço do trigo, o trabalhador come pão, então o preço do salário aumenta, eu preciso pagar o pão para o cara continuar trabalhando, né? Isso é interessante em todos os pensadores que eu vou tratar aqui, tanto Smith quanto Ricardo quanto Marx e outros também, onde o salário ele tem a ideia de subsistência. Então o salário nada mais é do que o que eu pago para o cara voltar aqui amanhã, entende? E produzir para mim. Eu não pago nada mais, nada menos. Se eu pagar mais, ele vai se reproduzir. E aí o salário vai cair. Então você tem sempre essa noção de salário como subsistência. Então, enfim, o Ricardo está nesse contexto de alta dos preços dos trigos, né? E aí a classe dos capitalistas, observando isso, começa a tentar burlar o cercamento ali do Napoleão e tentar importar cereais, porque está ficando mais barato importar do que você comprar lá na Inglaterra com as colheitas ruins. E ele enfrenta uma resistência muito grande no parlamento, inclusive com a aprovação de uma lei, que é a Lei dos Cereais, em 1815, que é contra, não é à toa que a Lei dos Cereais ela acontece justamente no ano em que Napoleão perde, né? Então, tipo, Napoleão sai, então a Inglaterra poderia importar grãos, poderia importar cereais. Só que aí o que a classe proprietária de terra faz no parlamento? Vai lá e aprova uma lei que proíbe a importação, mantendo o preço do trigo alto. Então, assim, a grande contribuição do Ricardo é entender que a economia política ela funciona de uma forma que você tem diferentes classes e elas não estão caminhando para o mesmo caminho. Elas estão em constante choque uma com a outra, porque o interesse é conflitante. Para o proprietário de terra, é muito mais interessante manter o preço do trigo alto, porque ele vai conseguir tirar uma renda daquilo. Para o capitalista, é muito mais interessante conseguir comprar o trigo mais barato, para reduzir o salário e ele aumentar o lucro. A única parte que ele esquece de lidar um pouco com os interesses são os interesses do trabalhador.
e quem vai lidar um pouco mais com isso é o Marx. O Marx, ele vai trazer o método, né, do materialismo dialético e, assim, não menos gênio do que esses outros pensadores, ele vai acrescentar a questão do olhar para a história. Então, ele vai olhar para os outros processos produtivos que já aconteceram na história, vai olhar para o sistema produtivo capitalista e ele vai identificar que o que muda uma sociedade para outra é a forma como essa sociedade produz e como ela vai distribuir esse recurso. Tá? Então, uma sociedade estamental, como eu já falei, a sociedade feudal, ela produz de uma forma baseada nos costumes e distribui essa produção também baseada nos costumes, baseada nas classes, né? Isso é um segundo ponto importante. Ele vai identificar que essa distribuição da produção sempre está associada com diferentes classes sociais. Então, ele vai falar, bom, o capitalismo ele não é diferente. Ele é apenas mais um modo que a sociedade encontra na história de produzir. E qual que é esse modo? Então, o modo de produção capitalista é: o capitalista adianta o capital, contrata o trabalhador, produz a mercadoria, vende essa mercadoria no mercado, pega esse dinheiro e embolsa o lucro. Certo? Só que aí, a grande sacada dele, mas enfim, é dizer o seguinte: o Smith, o Ricardo e todos os economistas antes, eles defendiam a questão do valor trabalho. O que é a questão do valor trabalho? A mercadoria que eu produzo, quanto que essa mercadoria vale? Como é que eu faço para saber quanto que ela vale de outra mercadoria? Então, se eu produzo pão, como que eu sei quantos litros de leite eu consigo comprar com um pão? Ou, sei lá, quantos quilos de trigo? Eu faço essa conta para equiparar diferentes produções através do tempo de trabalho dedicado para produzir cada coisa. É a única medida que esses economistas consideram como comum. Então, não tem outra medida comum para você equiparar. Então, o que o Marx vai pensar é o seguinte: bom, se todo mundo só vende e compra as mercadorias através do que elas realmente valem, como é que você pode ter uma sobra que se chama lucro? Então, da onde que você tira esse lucro? Se o capitalista está pegando uma mercadoria produzida por trabalho e está trocando por outra também produzida por trabalho, e elas precisam valer a mesma coisa em termos de trabalho. Então, da onde que esse cara tira o lucro? E é aí que ele vai identificar a mais-valia. Então, a mais-valia, ela é o quê? Ela não rompe com essa lei do valor trabalho. Ela é um reflexo dessa lei do valor trabalho, onde ele analisa o seguinte: o capitalista está comprando o trabalho pelo seu valor justo. E qual que é o valor justo do trabalho? É o tempo de trabalho necessário para esse cara subsistir, para manter a força de trabalho. Como eu falei, o salário é nada mais que a subsistência. Então, o trabalhador vende essa mercadoria, que é o trabalho dele, para o capitalista, a um valor. Então, por exemplo, se o trabalhador precisa trabalhar 4 horas para se sustentar, se ele trabalhasse 4 horas, ele conseguiria comprar a cesta de consumo que ele precisa para sobreviver. Ele vende essas 4 horas para o capitalista. Só que, ao produzir, ele fica 18 horas numa fábrica. Então, ele está dando 14 horas de tempo de trabalho para o capitalista, porque a mercadoria que ele produz tem 18 horas de trabalho, não 4. Então, o capitalista ele se apropria dessa diferença entre o que ele paga para o trabalhador, que é a subsistência, e o que o trabalhador produz. E aí é a mais-valia. Né? Então, essa é a grande contribuição do Marx, pelo menos a grande identificação dele com relação ao modo de produção capitalista. Eu acho que eu falei bastante já. E eu só queria, por último aqui, fazer um parênteses do que eu comecei falando, de que tem poucos economistas estudando marxismo e tem poucos marxistas estudando economia. Então, eu acho extremamente interessante ressaltar
a necessidade de trazer esse estudo. E, assim, a gente está à disposição no Núcleo de História para isso. Essa formação é um pouco disso. Então, a gente precisa estudar, porque é estudando o mecanismo como esse sistema se reproduz hoje que a gente consegue criticar ele. Então, e um pouco da diferença da economia hoje para a economia clássica, né, que é o que a gente chama de economia política, é essa questão. Os caras da economia hoje também não estão olhando para esse sistema de produção. Eles não estão olhando para a produção em si. Tanto é que eles negam. Tipo, não, a questão não está na produção. A questão toda da economia está em como você vai consumir. O consumo, é a demanda. Então, você vê muito mesmo assim da economia hoje que puxa do Adam Smith, que puxa do Ricardo, mas não puxa nada de Marx. Tá? Porque o que Marx vai fazer é justamente jogar a luz na caixa preta que é a produção. Como que se produz. E, enfim, os reflexos disso. Né? Bom, acho que era isso. Valeu, espero ter deixado o debate no mesmo nível aí. O nível só aumenta. Não aumenta pela diferença dos professores, mas em que a gente vai acumulando mais coisa para pensar. E eu quero fazer um alerta a quem continuou, ainda temos 40 pessoas que estão aqui bravamente estudando. Se ficou algo confuso, a gente está no caminho certo. Esse foi um seminário pensado em 2 dias, em que daríamos contexto histórico, nós daríamos uma ambientação para que a gente consiga compreender com que olhar o Marx entende a sociedade e vá à sua obra. Quando a gente fala do ludismo, é importante que vocês vejam que sem o estudo, apenas com as questões sensíveis, que são extremamente importantes, quando você se sente explorado, você se coloca numa posição em que a sua vida ela não tem nenhum valor, a primeira coisa que eles fizeram foi escrever carta e depois quebrar as máquinas. Veja a importância da compreensão da sociedade em que vivemos. A culpa jamais foi das máquinas. A culpa era da expropriação do excedente, da mais-valia. Quando nós tratamos do 18 para o Mário de Jules Bonaparte, que nos introduziu a Carol, nós já começamos a ver que essa burguesia não só ficava restrita às fábricas, que ela já entra dentro do Estado, que o Estado começa a se reproduzir e que não importa que tipo de pessoa que está no poder. Pode haver golpe, pode ter democracia, pode ter rei. Uma vez que a burguesia assume o poder político, ela lá fica e lá se reproduz. Quando a gente já começa a falar da Comuna de Paris, nós vemos o desespero do que a insurreição de trabalhadores e trabalhadoras pode fazer. A gente tinha, o Guilherme muito bem colocou, a gente teve a Guerra Franco-Prussiana, que foi um massacre, e a França e a Alemanha disputaram esse terreno da Alsácia-Lorena desde a época do Carlos Magno. É uma coisa assim, antiguíssima. E quando teve a Comuna de Paris, o primeiro a mandar tropas para a França, sua inimiga mortal, histórica, foi Otto von Bismarck. Quando a gente começa a estudar a economia, que o Guilherme muito bem colocou, já começa a ficar uma coisa mais complexa. Porque nós não temos só história, nós já temos um tipo de pensamento econômico. Na próxima aula, no dia de amanhã, eu vou pegar questões metodológicas, eu vou falar da dialética, eu vou falar de algumas mudanças. Então, se há alguma dúvida, estamos no caminho correto. A teoria marxista ela é complexa. Marx não é uma coisa que você vai e você pega apenas um pedaço. Você não pode chegar e falar assim, eu quero Marx sociólogo. Agora, eu quero o Marx historiador. Não, agora eu vou estudar o Marx econômico. Filósofo. Não existe isso em Marx. Ele tem um conceito, uma categoria chamada totalidade concreta. Ou seja, nós analisamos tudo em sua inteireza. E essa é a grande dificuldade de compreensão de Marx. Quando o Guilherme diz que os marxistas não estão estudando economia, ele tem total razão. Ele tem total razão. Assim como os economistas vão ter que estudar direito, vão ter que estudar sociologia. E os da sociologia vão ter que estudar as outras coisas. A sociedade, ela é complexa. O capitalismo, ele é complexo e cada vez ele fica mais difícil. Por isso é necessário
que façamos seminários como esses. É necessário prosseguir as investigações. Marx só dá conta da teoria e de analisar o que ele viveu. Marx não consegue teorizar sobre o capital monopolista que ele não viveu. Marx não vai conseguir falar sobre essa financiarização que vivemos hoje. Isso cabe a nós. E olha, se temos 40 pessoas aqui que estão dispostas a compreender a sociedade, que estão dispostas a estudá-la, então nós vamos transformá-la. A minha fala no dia de hoje, ela entra em como existiu o movimento histórico de Marx. Eu não vou ficar aqui falando da vida dele de modo pessoal. Isso aqui não é programa de fofoca, não. Isso aqui é uma coisa séria. Embora eu tenha que falar que nenhuma figura histórica foi tão deturpada quanto Marx. Biografias que foram, como eu posso dizer, instigadas pelo governo americano, falando que o Marx tinha diversas amantes e que ele era um boêmio e tudo mais, é um absurdo sem tamanho. O Marx não aguentava beber. A gente vê isso na troca de cartas que tem entre Marx e Engels, que o próprio Engels falava: Marx, você tem uma moral burguesa, uma moral judaico-cristã que não cabe aos comunistas. Porque o Marx, ele era correto, ele era certinho, ele era aquela pessoa regrada, dedicada. E quando alguém vai ler, a gente sempre escuta aquele vagabundo daquele Marx. Gente, o cara foi escritor, o cara foi editor de jornal, o cara foi jornalista, o cara chegou a ter doutoramento para dar aula em faculdade, não pôde lecionar. Ele fez de tudo. Ele lutou para sobreviver. E as pessoas esquecem isso. Nós temos que ler Marx da forma correta. Nós temos que nos deparar com Marx. E eu acho muito importante que as pessoas que estão aqui deem valor a Adam Smith, David Ricardo, Friedrich Engels, que eu vou falar mais do Engels, que a gente fala sobre o Feuerbach, Ludwig Feuerbach, a gente fala sobre o Hegel, porque muitas pessoas de esquerda se deparam com esses outros autores que Marx fez a crítica e dizem: não, eu vou falar uma coisa para vocês, Marx não leu nenhum marxista. Talvez o único marxista que Marx tenha lido tenha sido o Engels. Nós lemos Marx, mas nós temos que ler quem Marx fez a crítica. Nós temos que ler os contrários. Se o nosso comunismo, se nossa teoria marxista durou 120 anos, é porque ela tem essa capacidade de absorver coisas de fora, tem a capacidade de contemplar e também de transformar outras coisas. Nós não podemos ser um modelo fechado. E aí, amanhã, vai ficar muito claro como é necessário revisar a obra de Marx. E cuidado com isso. Gente, eu não estou aqui propondo esse revisionismo que a gente sabe que acaba indo para vieses pós-modernos, que acaba indo para reformismos. Marx reavalia a sua produção durante toda a sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Manifesto Comunista, Marx, após 25 anos, diz: olha, não vou alterar o texto porque ele tem uma importância histórica. No entanto, o programa de Partido Comunista já tem que ser outro. Eu já pensei em outra coisa. Se Marx adapta a sua obra o tempo todo, quem somos nós para lermos Marx de uma forma como protocolar, uma bula? O mais iconoclasta dos homens, que foi Marx, não pode ser visto como esse ídolo. E ele mesmo diz isso. A gente tem que se debruçar, a gente tem que ler, a gente tem que compreender quem foi Marx e como a gente consegue reproduzir, porque é como se fosse uma bicicleta. Se parar de pedalar, se parar de investigar, nós vamos cair. E devo dizer que, embora estejamos todos reunidos agora num seminário para estudar isso, nós não estamos fazendo o suficiente. A classe trabalhadora continua empobrecendo. Nós estamos sobre um governo extremamente autoritário de extrema direita. Talvez façamos bastante, mas não é o suficiente enquanto classe trabalhadora, enquanto pessoas que querem pensar a classe trabalhadora. Pois bem, Marx, ele é formado em Direito. Vejam só, ele é formado em Direito e ele foi convencido pelo então amigo Bruno Bauer a prestar um doutoramento para poder
dar aula na faculdade, aula de filosofia. Então, a primeira obra que a gente pode dizer que o Marx fez assim foi uma análise de Epicuro e de Demócrito. E, gente, Epicuro é importante de ser lido. Tem pouquinha coisa, mas é maravilhoso. Esse carpe diem que as pessoas colocavam em... Eu sou da época do MSN, o pessoal colocava em nickname, essas coisas, que o pessoal faz tatuagem, vem do Epicuro. O Epicuro influencia demais a filosofia marxista. Temos que retomá-lo. Só que era uma apreensão de Marx pela filosofia, porque a academia naquela época preocupava-se com estudos clássicos. Então, Marx, alemão, tinha domínio de latim e de grego. Era isso que precisavam compreender. E eu vou falar para vocês, quando você ouve o pai do comunismo, Marx não iniciou o comunismo, não. Ele era contra-comunista. O Marx, ele começa como um jovem hegeliano que estuda Hegel. E que tem que dizer que eu vou falar de Hegel na aula que vem, no encontro de amanhã. Mas eu já vou deixando alguns rastros para depois, no final, a gente amarrar tudo. Como eu disse, por ser extremamente complexo e lidar com diversas áreas de conhecimento, não dá para a gente achar que vamos construindo tijolinhos após tijolinhos. Primeiro nós vamos pegando tijolos e fazendo a massa, para que no fim a gente consiga erguer um grande muro. A gente só vai começar a ver isso no finalzinho. A gente só vai começar a ter essa percepção do que estamos estudando no fim do seminário. Ele foi pensado para isso, fiquem tranquilos. Então, Marx está estudando essa filosofia, ele tem contato com a dialética hegeliana, só que ele era muito crítico à classe trabalhadora na Alemanha. Ele tem um livrinho chamado Luta de Classes na Alemanha, e ele era muito crítico a esse absolutismo que se encontrava na Alemanha naquela época. Marx, depois de terminar esse doutoramento, ele foi escrever num jornal, Gazeta Renânia, e logo foi alçado editor pela brilhantia com que escrevia. No entanto, seus editoriais eram muito violentos, eles eram contra essa burguesia, essa classe que estava oprimindo o proletariado, sem falar em proletariado organizado ou luta de classes ou até mesmo comunismo, veja bem. Ele não é comunista nesse momento. Só que para fazer um editorial que tinha uma página aprovada, ele tinha que escrever 10. Tem um texto que ele manda para um amigo que ele fala assim: estou cansado de demagogia, de enrolações. Quero ir direto ao ponto, quero dizer o que realmente importa. Porque a censura era muito violenta. Nós estamos tratando aqui de um absolutismo ainda. Nós estamos falando de uma censura que era partida do rei. Marx, após ter jornais fechados e todas as dificuldades de continuar com o seu, com seus escritos, sua análise, ele vai para a França, em que ele funda um jornal chamado Anais Franco-Prussianos, e que da França ele teria mais liberdade para escrever sobre aspectos da Alemanha e também da França, que já tinha sido palco de diversas revoluções, como a gente viu, Primavera dos Povos, teve as revoluções de 30, toda a Revolução Francesa. Gente, Primavera dos Povos ainda não, desculpa, eu confundi. Isso aqui ainda é 43. E ele vai para a França, em que ele já estava com um materialismo latente. Ele já estava estruturando a sua obra num materialismo, questionando Hegel, porque isso aqui a gente precisa pontuar nesse minuto. Hegel, ele tem uma metafísica, ele tem uma filosofia que é extremamente idealizada, ou seja, ela fica no mundo das ideias. Marx começa a questionar isso e ele vê a necessidade de compreensão da obra hegeliana através do Estado. Porque, veja, se Hegel e os outros contratualistas anteriormente diziam que o Estado era o ente mais importante, que o Estado era obra de racionalidade, e quando Marx trabalhava nos jornais, ele via qual que era a relação do Estado. Era uma relação privada, em que seres humanos, os agentes políticos, eles tinham o domínio do público, em que pessoas exerciam diversas leis
que eram violentas. Gente, tem um livro do Marx chamado Os Despossuídos. Eu vou falar para vocês, era crime na Alemanha você coletar gravetos de terras privadas. Não estou falando que tinham que cortar árvore. Naquele frio que eles viviam, a necessidade de se proteger do inverno, era proibido colher gravetos com pena de morte. Esse era o direito. Aí a pessoa pensa o seguinte, bem, mas se o Estado, que tem o direito, tem atitudes imorais quanto essas, eu imagino que não seja o Estado que delimita o que é a sociedade, mas a sociedade, então, que vai dizer como se dá o Estado. Essa mudança de perspectiva já muda tudo. Porque Marx vai ver a necessidade de inverter a dialética hegeliana, mas não puramente por questão metodológica, mas por encontrar que as ideias não transformam a matéria. O pensamento não faz o real, é o real que faz com que pensamos de alguma forma. Quando Marx vai para a França, ele tem 3 encontros marcantes. E espero que, ao fim dessa apresentação, todos saibam os 3 encontros marcantes de Marx, que são concomitantes, eles acontecem ao mesmo tempo, com a economia política, com a classe trabalhadora e com Engels. E aqui faço uma defesa de Engels. Engels, ele entra na história como ele se vendia, como segundo violinista. Engels é importantíssimo para a obra marxista. Marx não era comunista. Engels já era comunista e fala para o Marx, olha Marx, você tem que ser comunista. Esse é o tipo de pensamento que nós temos que ter. Marx estudava o Estado, direito, filosofia. Engels fala, meu caro, a saída está na economia política. Vai estudar economia, leia os clássicos. E Engels também fala, tenha contato com a classe trabalhadora. Porque a produção teórica e acadêmica, ela era uma coisa muito elitista. Ela era muito voltada para um pensamento que não atingia os trabalhadores. Pois bem, nesse ano de 1844, quando Marx encontra o Engels, o diálogo é extremamente engraçado, porque ele se conheceu desde 1842, no entanto, Marx não deu bola para Engels. Marx era uma figura muito entojada. Ele olha aquele grande burguês, filho de um homem extremamente rico, que não tinha um ensino superior, aqueles escritos, e falava assim, não vou dar muita bola para esse cara. Enquanto Engels já tinha lido Marx e falado, esse homem é um gênio. Nesse primeiro encontro que eles tiveram de uma forma um pouco mais amistosa, Marx chega para o Engels e fala, eu li o seu trabalho sobre o esboço de crítica da economia política, e é brilhante. E Marx fala durante toda a sua vida dessa obra de Engels que ele leu. E também fala que o livro que Engels tinha escrito sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra era maravilhoso. Aquilo ali era magnífico, porque Marx, que antes discutia Estado e filosofia alemã, agora vê os trabalhadores, as crianças que trabalhavam, as pessoas que perdiam dedos e perdiam as vidas, que trabalhavam 18 horas por dia e que não tinham barganha. Então Engels dá esse direcionamento para Marx. Marx é eternamente grato. E Engels, ele abriu mão de produção teórica para defender o marxismo. Poucos de vocês devem saber que Engels produzia também, só que ele fazia o seguinte, Marx, pense, nós vamos pensar juntos, mas enquanto você vai teorizar, eu vou defender nossas ideias. Então Engels escreve diversos textos defendendo ideias de Marx, contrapondo outros filósofos que o questionavam. Engels foi essencial. Engels dizia, sem falsa modéstia, eu sou brilhante. No entanto, Marx é um gênio. E ele protegeu o grande amigo. É bonito de ver as cartas que eles trocavam, as cartas do Engels para os filhos do Marx, falando, vou defender o nome do seu pai, porque eles deram a vida para estudar e para compreender a classe trabalhadora. Então, Marx, quando encontra Engels, ele já estava numa cidade que tinha sido palco de diversas revoluções, diversas revoltas e tinha um movimento operário organizado. Veja, Marx agora não está na Prússia, naquele estado que tinha que ainda não tinha se unificado, e que tinha uma burguesia quase que
que aristocrática. Ele chega em algum lugar que a gente tem fábrica, que a gente tem sindicatos, que a gente já tem grupos, que a gente já tem teóricos. Na França tinha um grande teórico chamado Proudhon, que Marx vai absorver as ideias e vai romper logo de cara. Então, é muito importante para a obra do Marx esse encontro com a classe trabalhadora. E Marx não era aquela pessoa de biblioteca. Marx ele ia para os sindicatos, Marx ia para as praças onde os trabalhadores se reuniam e falava da necessidade de insurgência, da necessidade de compreensão da sociedade. Esses 3 encontros, então, são com a economia política, direcionada por Engels, com a classe trabalhadora e, propriamente, com Engels, que permite com que Marx afloreça a sua obra. Então, o direcionamento marxista é muito intenso. Digo para vocês que a produção teórica e a movimentação de Marx era tão grande, ela era tão metabólica, que a Prússia exigiu que a França o deportasse. Foi então que ele teve que ir para a Bélgica. E Marx era assim. Por mais que tivesse domínio de línguas como latim, grego e o próprio alemão, já que era alemão, teve que aprender o francês. E quando o Engels disse para ele, leia os clássicos da economia. Você sabe ler inglês? Pouco tempo Marx estava lendo inglês. Quando ele teve que ir para a França, teve que aprender francês. Marx ele era aquela pessoa que tinha que ir de país em país, porque ele era exilado. Em poucos anos, não só produzia teoria, como produzia na língua e lendo os autores clássicos dos países. Isso é de extrema dificuldade. Imagine você que não tem um contato, por exemplo, com o russo, falar assim, vou te jogar em São Petersburgo e em 6 meses você já está lendo todos os russos e produzindo uma literatura que é na língua russa. Isso é uma coisa fantástica. Portanto, quando a gente vai compreender Marx, nós temos que compreender que o próprio Marx passou por uma evolução. Temos que compreender a totalidade. Temos que compreender a figura da história, a figura da economia política, a figura da sociologia em Marx. Eu acho que por hoje essa é a minha contribuição. Devo agradecer a todos os expositores e expositoras que me antecederam. E vou dizer que amanhã tudo vai ficar mais completo. Amanhã nós vamos ver que tal de dialética é esse. A gente vai ver qual que é a diferença entre o materialismo e o idealismo. Nós vamos ver qual que é a importância da figura histórica na teoria de Marx. Nós vamos ver se Marx foi sim o pai do comunismo ou se ele não foi. A gente vai ver se o Marx ele teorizou esse comunismo que todo mundo fala. Marx fez previsões erradas. Será que ele fez previsões erradas? Vamos compreender toda a importância dessa ciência do proletariado. Porque antes, o socialismo era utópico. Marx olhava aquilo e falava assim, gente, eu não vou cair nessa utopia não. Mas quando Marx se debruça, aquilo se torna o socialismo científico. Existe ciência, existe pensamento, existe uma teorização acerca da classe trabalhadora e das possibilidades de libertação. Nós estamos até hoje presos. Nós não temos essa liberdade que as pessoas sonhavam. E não vamos cair nesse fetichismo de achar que existe essa liberdade no dia de hoje. Essa liberdade burguesa não é uma liberdade plena. A liberdade, sociologicamente, para Marx, é a opção, a possibilidade entre opções concretas. A gente tem a possibilidade concreta de ir contra alguma coisa? Ou nós somos guiados a essas coisas? Nós temos a liberdade de fazer o que a gente realmente quer? E não estou dizendo que seja meras vontades ou caprichos, mas a vontade enquanto trabalhador, a vontade enquanto ser humano. Nós não somos livres. É por isso a necessidade de continuar investigando e estudando. Eu gostaria de abrir para algumas falas, algumas perguntas. Eu sei que a gente foi se alongando, quase 2 horas de exposição. No entanto, a gente já perdeu alguns guerreiros e algumas guerreiras. No entanto, eu gostaria de ouvir algumas perguntas.
em que a gente pode esclarecer. Todos os professores ainda estão aqui, estão dispostos a prosseguir com esse entendimento. E só por fim, eu sou meio falador, gente, desculpa. A gente já está produzindo um seminário que a gente vai tratar de teoria do valor, de categorias marxistas, porque se aqui a gente está tratando da história, do contexto histórico de Marx e do método que fez com que Marx pensasse, nós não podemos esquecer do fetiche da mercadoria, da alienação, tratar a mais-valia com um pouco mais de afinco, um pouco mais de trabalho. Nós precisamos falar da reificação, que é o ser humano virar coisa. Nós temos que falar dos aparelhos ideológicos de Estado. Nós vamos falar das categorias marxianas e das categorias marxistas. Nós vamos falar também da teoria do valor, é importante. Nós já estamos trabalhando nisso para você entender o que é valor de troca, o que é valor de uso. Vamos compreender. Nós precisamos de ter esse tipo de conhecimento, porque se todos estamos aqui, é pela libertação. E é isso. Eu continuo amanhã. Alguma pergunta, gente? Se vocês quiserem escrever no chat e depois... Alguém tá aí. Gente, minha mãe entrou. Minha mãe é uma que tá ficando comunista comigo e com o Gui. Alguma pergunta? Se alguém tiver algum ponto que não